Glória a Deus. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós queremos reforçar as boas-vindas que foram aqui apresentadas a todos que estão conosco aqui nesse culto de louvor ao nosso Deus. Sintam-se abraçados por essa igreja. Sintam-se bem em nosso meio. Também aos irmãos que estão em casa, que não puderam vir. Aí uma chuva um pouco antes do culto, talvez tenha dificultado alguns. Deus abençoe. Cultue conosco, orem conosco. Louve a Deus. Faça da sua casa aí um ambiente de culto, né? Um ambiente de culto na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos felizes aí. Eu estou olhando o irmão Francisco. Faz um bom tempo que o irmão Francisco não podia vir aqui no culto. Deus abençoe, está ali de amarelo. Uma luta com enfermidade, mas hoje a misericórdia de Deus possibilitou. Deus abençoe, meu irmão. Alegria em revê-lo. E que o Espírito Santo de Deus possa estar regenerando as suas forças e a sua saúde. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nós damos boas-vindas a todas as famílias. Estamos hoje começando o mês da família na nossa igreja. Aleluia. Família tão importante para Deus, não pode deixar de ser importante para a igreja. A igreja é formada de famílias. Então, até o final do mês, todos os domingos, faremos uma palavra de Deus para abençoar, para fortalecer as famílias, para edificar no temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queremos também informar os irmãos que neste mês nós temos algumas coisas programadas, os irmãos não podem esquecer, né? Nós vamos ter batismo, e aqueles irmãos que ainda não são batizados, que estão já condições de se batizar, procure Pastor Moraes, coloque o nome, para que a gente possa então conversar com vocês, definir a data certinho, para participarmos dessa festa, né? Que é o batismo. Então não esqueçam, você ainda não colocou, ao final do culto, procure Pastor Moraes, coloque seu nome na lista. Eu preciso de uma reunião rápida com a igreja, após o término do culto, para falar sobre a ação social que teremos aqui no último sábado desse mês, dia 31. Irmão, se a gente dormir no ponto, chega a hora e já viu, né? É só sufoco. E eu vou cobrar, porque eu vi muita empolgação, muito arranque. Eu gosto que as pessoas venham para cima de mim e me cobrem, que aí eu, né? Exato. Então vamos lá, é hora de arregaçar as mangas. Não adianta ficar só desejando e não agir para que a coisa aconteça. Nós queremos que ela seja ainda maior no nosso bairro, ter uma cobertura, um atendimento maior. Então, todos vocês que direto e indiretamente possam nos ajudar, ou seja, estando aqui ou tendo contato com algum profissional, que possa dar uma manhã, que seja, no dia 31 de trabalho, uma sugestão para turbinar a nossa ação social, permaneça. Não vai demorar muito tempo, não. Mas nós só queremos dar um direcionamento. Aos casais também, dia 24, nós estamos programando um encontro de casais aqui na igreja, mas eu não espero que os irmãos não contem que o pastor vai fazer tudo. Nós já demos a data e eu estou esperando que aqueles que tanto tempo nos cobram sobre o encontro de casais comecem a agir para a gente organizar a programação dia 24. Tá bom, irmão? Quero ver o grupo lá se mobilizando. Eu vou fazer isso, vamos fazer aquilo outro e vamos começar a agir. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar na leitura, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Bem conhecido essa passagem bíblica, e vamos escolher ela para estarmos meditando nessa noite. Lucas, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 11, né? Lucas 15, a partir do versículo 11.
Aqueles que podem, mais uma vez, em reverência ao Deus dessa palavra, coloque-se em pé. Faremos a leitura, uma oração, e depois receberemos do Senhor aquilo que Ele tem preparado para nós. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para o festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E que Deus aplique nas nossas vidas a porção da sua palavra lida. O povo de Deus diz: amém. Amém. Nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, com as nossas vidas no teu altar, com a nossa mente voltada para ti. Que o teu Espírito ministre sobre nós, que a tua palavra venha nos ensinar e nos edificar, e que, ó Deus, possamos nos comprometer com ela. Que haja neste ambiente, ó Deus, a concentração, a motivação para tudo que o Senhor vai trazer aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Nós vamos estar falando ao longo desse mês sobre a temática famílias curadas. E eu gostaria logo no início desta mensagem deixar alguns posicionamentos bem claros. Qual é o padrão bíblico para a família?
Eu não estou falando padrão do mundo. Eu não estou falando padrão da sociedade. Eu não estou dizendo como os influencers defendem família. Eu estou falando de, biblicamente falando, qual é o padrão de Deus, que nós encontramos na Bíblia, e que nós como crentes defendemos. A família começa com o casamento. E a partir do casamento, entre duas pessoas de sexo oposto, a Bíblia, então, nos orienta assim. O casamento bíblico, ele é monogâmico. E o ideal de Deus é que ele seja indissolúvel. São essas as verdades que nós proclamamos. A Bíblia não reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pastor, o que você está falando está na mídia, porque o culto é transmitido, eu sei. Mas eu não posso me afastar da palavra. Nós respeitamos as pessoas. Pastor, se um casal ou duas pessoas que vivem juntas, do mesmo sexo, entrarem na igreja, serão recebidos, e muito bem recebidos, como qualquer pessoa que aqui entre. As pessoas são livres para fazerem suas escolhas, e nós temos que respeitar. Mas eu não posso dizer que, biblicamente falando, isso está correto, porque senão eu estaria mentindo. A Bíblia não ensina a prática da poligamia. Mas eu encontro na Bíblia, no Antigo Testamento, algumas pessoas que foram poligâmicas, mas não porque Deus as tenha ensinado. Elas fizeram escolhas e pagaram preço por essas escolhas, mesmo fazendo parte de um contexto social muito diferente do nosso. Deus nunca ensinou a poligamia. Quando Deus criou, foi um homem e uma mulher, um com um. Mas eu ouvi falar de fulano de tal, de aí que forma um trisal. Pode ser trisal, quadrisal, o que quiser. As pessoas são livres. Eu estou falando de Bíblia. E é como nós procuramos andar. A Bíblia não estimula o divórcio. E quando reconhece dizendo, por causa da dureza do coração do homem. Nós, entendemos que há o ideal de Deus, mas existem situações do casamento que podem levar isso, mas não é assim que Deus espera que aconteça. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos: Deus criou a família com um propósito bem claro. Bem claro. Primeiro, para o propósito da procriação. Eu estou falando lá na origem, Gênesis 1:28, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele diz: crescei, multiplicai. Então, originalmente, óbvio que hoje já não tem mais aquela necessidade que tinha quando só tinha um grupinho pequeno, né, irmão? Então não precisa também se empolgar, porque já, vá mais devagar, porque agora já tem muita gente, Segundo propósito, organização da sociedade. Lá em Gênesis 2:24, Deus diz: por essa razão o homem
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele está mostrando um padrão. É assim que a sociedade vai se organizar. Família. E família Deus deixou para que toda a sociedade, em todos os lugares do mundo, assim se organizem. Seja aqui, seja no Oriente, seja lá entre os indígenas, em qualquer lugar. É assim, esse é o padrão. E desses um casal que não é da nossa igreja, veio me pedir para o casamento. E ele disse, mas eu não sou crente. Eu digo, mas Deus não deixou o casamento só para crente, é para todos. É assim que as famílias devem se organizar. Terceiro propósito, educação. A família é um ambiente de educar pessoas. Lamentavelmente, as pessoas esqueceram isso e estão achando que o papel de educar é da escola. A escola complementa. Mas se a família negligencia o papel, ela inviabiliza a parte da escola. Porque aí a escola não vai conseguir fazer o que vocês não fizeram em casa. É para reunir os filhos, é para ensinar, é para prepará-los para a próxima geração. Mas também o propósito é a união. A família deve espelhar a união que há no céu da Trindade, uma união perfeita, sólida. Então é assim que nós enxergamos, porque é assim que a palavra nos ensinou. E este é o alvo que nós vamos percorrer. Mas, queridos, nós reconhecemos que assim como o pecado adoeceu a alma do ser humano, ele contaminou os lares, as famílias. E assim como o pecado adoece o homem, porque quebra a relação dele com Deus, assim também ele compromete a saúde familiar. E hoje o que mais nós encontramos são famílias doentes, que precisam da cura. Nós vivemos um período onde boa parte das famílias são famílias que estão completamente disfuncionais. Elas não funcionam de maneira correta. Elas estão desajustadas, e quando nós dizemos desajustadas, é olhando para o padrão bíblico. Elas estão desajustadas, estão desequilibradas, e algumas têm defeito de origem. Aquelas pessoas nem deveriam ter se unido para formar uma família, porque já se via que elas não tinham a menor condição. É que hoje, lamentavelmente, as pessoas vão fazendo as coisas assim. Mas tem hora que a gente vê uns dois se juntando aí para formar família, e a gente fica dizendo, meu Deus, misericórdia, é daí que vai surgir uma família? A história que nós lemos é uma parábola contada por Jesus, bem conhecida, a conhecida parábola do filho pródigo, que fala de um filho que vivia num lar com a família, e de repente ele decide ir embora. E não quer mais saber de pai, não quer mais saber de irmão, não quer mais saber de casa. Ele quer que ele dê a herança para ele viver a vida como ele quer. E o pai atende ao pedido e ele então pega tudo que tem e vai embora. E vai para a farra, e vai se divertir, e vai curtir a vida. Mas quem não sabe ganhar, irmão, para gastar é tipo um furacão, né? Foi rapidinho, torrou tudo que o pai com muito suor conquistou. E agora está passando necessidade, está passando fome, está sofrendo, longe da família, longe da casa do pai. E o texto diz que ele, no meio do desespero lá, começa a lembrar da casa, do pai, do irmão, do conforto, de tudo que deixou para trás.
e ele cai em si, e agora está desesperado e está planejando voltar, para que o pai o aceite mesmo como empregado da fazenda. Ele volta, mas lá o pai vai receber com festa, vai estar celebrando a volta do filho, faz uma grande festa, mata um novilho, e no meio da festa o outro irmão que ficou chega, e quando sabe, essa festa toda, por que é? Teu irmão voltou, rapaz, e tudo isso é porque meu irmão voltou. Quer dizer que eu estou aqui esse tempo todo, ninguém faz festa para mim, agora o outro voltou, meu pai mata o melhor bezerro mais gordo, bota anel, e ele fica zangado, diz: eu não entro nessa festa. E o pai vai lá e diz: meu filho, não faça isso, teu irmão estava praticamente morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Mas e eu? Meu filho, você sempre esteve aqui, sempre teve do bom e do melhor, tudo que eu tenho é seu. Essa história mostra uma família doente, e eu quero partir daqui. A história mostra em determinado momento um pai abatido, triste, porque um filho deixou tudo, foi embora, virou as costas. Mostra um filho rebelde, que não quer saber do pai, da família, dos irmãos, da casa, ingrato. Mostra o outro que está indignado pela atitude do irmão, não é mais meu irmão. Irmãos, quando famílias estão doentes, elas precisam de cura, porque família é um organismo vivo, precisa de cura. Mas nós vamos observar nessa história alguns sintomas de que uma família está doente, e nós precisamos ser realistas. Quando uma família está doente, nós não podemos dizer ela está bem, não está precisando. E o primeiro sintoma que nós encontramos nesse texto de doença na família é quando na família há uma desvalorização daquilo que antes era precioso e de muito valor. Aquilo que antes era muito valioso, agora perdeu o valor. Por que perdeu o valor? Naquela família, em algum momento que ninguém percebeu, as coisas que antes tinham valor para aquele rapaz foi perdendo valor. Agora ele não dá mais valor. O pai se tornou descartável. Em que momento ele começou a olhar para o pai e disse: eu posso viver muito bem sem ele. O lar perdeu a importância. O irmão tornou-se dispensável. E agora aquilo que antes tinha valor para aquele rapaz, tudo está perdendo valor. O filho pródigo está vendendo o lar, o pai, o irmão por qualquer preço. Eu quero é sair daqui. Queridos, nós precisamos continuamente estar fazendo um autoexame para detectar alguma coisa que antes nós dávamos valor na nossa família e que porventura agora o valor esteja diminuindo. Isso é um sintoma de que algo está errado. Aos casais aqui, por que antes era tão valioso sair, passear, ficar um tempinho junto, e agora, perder mais meu tempo com isso, não. Tem uma coisa mais importante para fazer. É momento de refletir, por que perdeu o valor? Em que momento isso se desvalorizou a ponto de não fazer mais falta? Aos filhos, por que sentar na mesa com os pais já não faz mais falta?
Aquele momento que vocês estavam juntos, conversando, sorrindo. Esse mundo nos envolve de tal maneira que, em determinado momento, as coisas vão perdendo valor e nós não nos questionamos. Por que perdeu o valor? Aquele rapaz um dia acordou e descobriu que nada daquilo ali que o encantou, que foi importante a vida toda, nada daquilo tem mais valor. Eu não quero mais isso. Isso não me serve. Irmãos, isso é um sintoma de famílias que estão adoecendo. As pessoas simplesmente vão olhando para tudo aquilo que um dia foi significante, foi valioso, foi saudável, foi importante no ambiente do lar, e agora não presta mais, não vale mais, e abre mão facilmente. Segundo sintoma, que uma família está doente, baseado nessa história. Quando na família os bens materiais se tornam mais imprescindíveis que os bens afetivos. Os bens materiais estão passando a ter um valor, estão se tornando mais imprescindíveis do que os bens afetivos. Para aquele filho, dá para abrir mão da família, não dá para abrir mão do dinheiro. Sem pai, mãe, sem irmão, eu vivo, eu não vivo sem dinheiro. E hoje parece que as pessoas estão assim. Está disposto a abrir mão. E isso é um sinal visível de que aquela família estava doente. Eu digo isso aqui, não é a primeira vez e repito, nada daquilo que você conquistar na tua vida vai superar o valor do afeto da tua família. No dia que você achar que o dinheiro, que a posição que você galgou no teu trabalho, que o diploma que você alcançou é mais importante do que a tua família, você está a um passo da ruína. Mas aquele rapaz está dizendo, eu quero a minha herança, eu não quero família, eu quero herança. Olha só, irmão, como esse mundo é maluco. Porque as pessoas ficam se matando por dinheiro e destruindo a convivência saudável no lar. Ter dinheiro sem paz no lar é ter mais uma confusão para administrar. Porque muitos têm muito mais do que nós temos ou possamos na vida alcançar. Mas muitas vezes não tem aquele abraço, aquele aconchego, aquele carinho, aquele afeto que nós sabemos o valor. Nós sabemos o valor e o mundo não pode nos tirar esse valor. Irmão, casa sem afeto familiar é apenas uma reunião de pessoas estranhas. Não adianta eu me matar para conquistar uma coisa, se para conquistar isso eu estou perdendo o carinho, o aconchego, o afeto, a estima da minha família. Agora aquele rapaz está lá com muito dinheiro, podendo comprar tudo aquilo que ele imaginou, mas ele não tem o afeto do pai, ele não tem o lar, ele não tem o aconchego. Ele perdeu a paz. Ele trocou a paz por tudo aquilo. E nós nesse mundo estamos invertendo tudo. Os valores do mundo estão invertendo tudo. E eles entram de maneira sutil, a gente nem questiona. Aos filhos,
O celular que teu pai trabalhou para te dar não é mais importante do que o tempo que você tira para com eles conversar. Não substitui. A família é algo extremamente valioso. Sabe, irmãos, a verdadeira riqueza nesse mundo é o amor e o afeto de quem lhe espera depois de um dia de trabalho. Você chega lá e a gente só está com vontade de chegar em casa e conversar e dar um abraço e receber um carinho. Isso é o que há de mais valioso na vida. Mas estão ensinando para nós de que isso não tem valor, ou de que tem coisas mais valiosas, e nós começamos a ver uma geração que corre, que se prepara para alcançar essa tal de felicidade e vive angustiada, e vive vazia, porque perdeu a referência do que é o verdadeiro valor. Um terceiro sintoma de doença nessa família, que nós enxergamos em muitos lares, é quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar, mesmo sem ter motivo aparente. O desejo de ir embora. Minha vontade é largar tudo e sumir. A gente diz isso com uma certa frequência, mas você não para analisar, tem algo errado. A família está doente quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar. Ele está tão desejoso de ir embora, ele espera o momento, eu quero atingir a minha maioridade, eu vou sumir daqui desse ambiente, irmãos. E você observou que é tão irracional. Olha o que aquele rapaz tinha. Se você pegar no relato do texto que lemos, ele tinha casa, ele tinha campo. O texto diz que ele tinha campo, tinha fazenda, tinha empregados, tinha amigos, tinha gado. Tinha inclusive boa música, de vez em quando a turma se juntava lá para fazer, né, uma festança. Ele tinha proteção, ele tinha conforto, ele tinha carinho, ele tinha segurança. E ele jogou tudo isso fora. Quando a alma está doente, irmãos, a pessoa perde as referências do que é importante, do que é valioso. Por que ele saiu? Por que esse desejo de ir embora? Porque tantos querem ir embora e você dizendo, meu Deus, que motivo é tão forte para essa pessoa querer largar tudo? Porque ele estava doente, irmãos. Queridos, não é normal quando a felicidade parece sempre estar do lado de fora. O que está aqui não sacia, o que está aqui não é suficiente. E fica parecendo sempre do lado de fora da porta tem algo melhor, tem algo mais interessante. E algumas pessoas vivem com essa ilusão. Não é normal. E famílias que estão doentes precisam de cura. É curioso porque um adoeceu e os outros foram ficando doentes. Porque lamentavelmente família é um organismo. O filho ficou rebelde. O pai ficou triste. O irmão ficou indignado. E tem hora que a gente não percebe, quando essa doença entra no coração de um,
começa a adoecer os outros. Isso precisa ser combatido, irmãos. Isso precisa ser combatido. Quando é que a cura vai alcançar aquele lar, vai entrar naquela casa? O texto mostra que a cura começou quando aquele que se perdeu começou a se encontrar consigo mesmo. Diz que um dia ele estando lá no meio do sofrimento, Lucas 15:17, o texto diz que ele caiu em si. Ele caiu em si, ele deixou de procurar a causa do desajuste na família, nos outros, e começou a observar para si: eu estava errado, eu estou errado. Tanta coisa que tinha na casa do meu pai, e eu larguei tudo para viver agora aqui, nesse estado de miséria, onde ninguém me dá valor, onde as pessoas só queriam saber do que eu tinha, e agora, como eu não tenho, os amigos sumiram. Que loucura eu fiz! Que loucura eu fiz! Irmãos, toda cura na doença, ela precisa passar por esses dois estágios iniciais. O primeiro é o reconhecimento. Eu nunca vi uma pessoa se ajustar na vida sem reconhecer os seus erros. Não, vamos colocar uma pedra em cima disso. Pedra coisíssima nenhuma. Vamos reconhecer o erro. Erro é erro. Erro é erro. É preciso que haja um reconhecimento. Ele reconheceu que foi estúpido. Ele reconheceu que foi ingrato. Ele reconheceu que foi desonroso. Ele reconheceu que entristeceu. Ele reconheceu: eu fiz tudo errado. Aí sim, deu o primeiro passo. Mas o segundo passo é o arrependimento. Enquanto a pessoa, irmão, está adoecendo a família e está rindo, está debochando, está achando graça, está morrendo por dentro, é preciso que haja o arrependimento, a tristeza pelo pecado, a confissão do pecado, o abandono do pecado. Aí sim, está preparado para começar a sair do fundo do poço. E é isso que aquele rapaz faz. Mas quando ele chega lá, encontra o irmão, que também está muito doente, está indignado. Meu pai aceitar esse camarada aqui dentro de casa depois de tudo o que ele fez. E aí o pai dá uma festa e diz: eu não entro. Se ele está dentro, eu não entro. Irmãos, em nome de Jesus, tem hora que a gente se cala e deixa a ignorância que está dentro falar, a revolta que está dentro falar. Mas nós estamos falando de Bíblia, não é assim que Jesus nos ensinou. Mas às vezes nós estamos fazendo isso em família. Se ele tiver, eu não estou. E quando a gente diz isso, é ignorância pura. É orgulho, é revolta. Se ele entrar, ele vai estar na festa? Meu irmão vai estar na festa? Eu não vou. Ah, ele vai hoje na casa do pai? Pois eu não vou na casa do pai. Eu ia hoje, estou sabendo que ele não vai. Eu não vou. Onde? Eu estou falando de palavra. Pastor, mas eu na minha vida, ok. Eu estou falando de palavra. Onde é que você vai me mostrar que é assim, que uma família é curada? Ele chega lá, o irmão está nessa situação. O pai disse: meu filho, teu irmão estava lá. Eu não entro.
E aquele rapaz começou a vomitar toda a sua indignação, mostrando que ele nunca aceitou, que aquilo que o irmão fez, ele nunca perdoou. Eu fiquei aqui todos esses anos trabalhando para o Senhor como um escravo, o Senhor nunca vê nada em mãos. Ele está sendo profundamente injusto com o pai. Porque nessa hora que a gente está revoltado assim, a gente tende assim a, ser dramático. Eu sempre fui escravo aqui. O Senhor nunca matou nem um bezerrinho, nem um menorzinho. O Senhor não deu para mim, como se o pai fosse injusto. E ele começa a colocar tudo aquilo para fora. E na sua ignorância, ele está também começando um processo de cura. Sabe por quê? Enquanto a gente não deixa esse veneno que está aqui dentro sair, a alma não é curada. A alma não é curada. E ele começa a colocar. E ele jogou para fora toda a sua inveja que ele tinha do irmão, o seu desejo de vingança, a sua amargura, o seu descontentamento. É como se ele dissesse: se eu fosse o pai dessa família, eu tinha agido completamente diferente. Como se ele tinha saído daqui com a mão na frente e outra atrás. Eu quero chamar os pais aqui em reflexão. Será que nós conseguimos identificar como vai o coração do nosso filho? Quando há amargura, quando há um ressentimento ali, quando há uma revolta que está impedindo ele de sentir o ambiente familiar, um ambiente bom, gostoso, prazeroso. Será que por trás do silêncio não há uma mágoa? Muitas coisas que olhou e nunca concordou, nunca aceitou, e aquilo ali mudou inclusive o temperamento, mudou a forma dele se relacionar com a família. Às vezes, irmã, é preciso ter coragem de ter algumas conversas francas. Vamos sentar aqui. Vamos falar abertamente e sem medo. Fala o que vai no teu coração. Sabe, irmão, se essas coisas não forem tratadas assim. Você lembra de Absalão? Absalão cultivou um ódio de Davi. Ele nunca perdoou o pai porque ele viu o irmão desonrando a irmã, e o pai sabia e nunca fez nada. Nunca fez nada. E ele guardou aquilo no coração, e aquilo nunca foi tratado. E um dia Davi chorou diante do caixão de Absalão: Absalão, Absalão, meu filho. Porque nunca teve coragem de sentar, vamos conversar. Eu quero entender o que há no teu coração. Eu quero entender que tristeza é essa. Eu quero saber o que aconteceu aqui dentro de casa. Nós precisamos tratar disso, porque senão isso vai nos matar. Isso vai nos deixar amargurados. E aos filhos, não adianta entrar na festa. Não adianta entrar na festa e manter a fachada. Eu vou entrar, mas eu estou morrendo de ódio por dentro. Isso não está resolvendo nada. A família vai continuar doente. Mas, irmãos, aquele pai vai começar a agir como um agente de transformação naquela casa. Primeiro, ele nunca desistiu do filho que o abandonou.
Ele nunca desistiu. Ele nunca disse: não é mais meu filho. Não é mais meu filho. Isso é a coisa mais terrível que um pai pode dizer. Não importa o que o filho fez. O quão grave você julga aquilo que ele fez. Se ele cometeu uma coisa horrenda, agora está lá no presídio, pagando pelo crime, continua sendo o teu filho. Se ele fez na vida tudo aquilo que você nunca ensinou, ele continua sendo o teu filho. E precisa saber que você continua amando, porque é assim que Deus faz conosco. Ou durante as nossas ignorâncias, ou durante os nossos desrespeitos, ou durante os nossos pecados, algum dia Deus fechou a porta para nós. Ele nos ensinou sobre amor. E o amor precisa estar acima de tudo. Aquele pai todos os dias estava ali, na porta da fazenda, com a esperança de que um dia ele ia voltar. E no dia que ele voltou, o pai, a primeira coisa que fez não foi uma sessão de interrogatório, de prestação de contas. Ele abriu o coração dele, abraçou aquele filho e celebrou a volta de um filho que estava perdido e foi achado. Nós não podemos desistir daqueles que Deus colocou na nossa vida para ser amado, mesmo que eles não queiram ser amados. Mas o pai também não desistiu daquele que está dentro de casa e está revoltado. Ele tirou um tempo para tratar daquele filho. Vocês observam na narrativa que chega um momento que ele diz: aquele teu filho, como se não fosse irmão dele. Aos filhos que estão aqui, nunca abra a boca para dizer: não é meu irmão. Não é meu irmão. Porque foi assim que Caim começou a matar Abel no coração. Quando olhou para Abel e não olha mais como um irmão. Esses laços não fomos nós que criamos. O laço de pai e mãe, de filho e filha, de irmãos, não foram criados por nós. Nós não temos o direito de desfazê-los. E se tentarmos, pagaremos um preço muito caro. Quando o pai olha aquele filho indignado que não quer entrar na festa, ao invés de chegar e dar um sermão, ele diz: filho, olha como ele trata, meu filho. É meu filho, mesmo quando eu estou desaprovando uma conduta, é meu filho. Não é moleque. Até na hora de disciplinar, não é cabra ruim, é meu filho. O que você fez não é correto, mas meu filho. Depois aquele pai lembra da intimidade. Você sempre esteve comigo. Nós sempre estivemos juntos. Há um elo que nos une. Há um elo que nos une. Depois, quando o filho tenta mostrar que está sendo tratado como escravo, injustamente, dizendo: tudo que eu tenho é teu. Que herança tem o escravo?
sobre a casa do seu Senhor. Sabe, irmãos, o Pai escolheu o caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Porque é assim que as famílias são curadas. Quando nós, irmãos, pegamos o sentimento de vingança, tiramos dentro da nossa casa e deixamos o perdão reinar. A reconciliação. Não importa o que alguém da tua família faça, a porta precisa estar sempre aberta. A porta precisa sempre estar aberta. Eu estava falando com um pai um dia desse, que o filho fez uma coisa monstruosa, que o filho fez uma coisa horrenda. Eu estava dizendo para ele o que guardaria no meu coração em relação aos meus filhos. Isso não mudou uma vírgula do fato de você ser o pai dele. E ele precisa saber, onde quer que ele vai estar algum dia na vida, que ele tem pai. E se o mundo o rejeitar, se o mundo quiser a destruição dele, ele tem uma casa de pai e de mãe. Sabe, irmãos, família é um desafio sempre. É um desafio sempre. Mas nós não queremos que o mundo seja o nosso exemplo de como se constrói, de como se trata, de como se cura a família. Deus é o nosso exemplo. Deus é o nosso exemplo. E não existe caminho para curar a família se não houver perdão. E a nossa oração hoje e sempre é que a cura divina esteja repousada sobre a tua casa, sobre a tua família, e o Espírito Santo os encha de sabedoria para conduzir o teu lar na presença do Senhor. Que haja cura nas famílias. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nesse momento. E peço aos irmãos, eu sei que já fazem, mas vamos intensificar ao longo de todo esse mês. Orem pelas famílias da nossa igreja. Orem pelas famílias da nossa igreja. Interceda, clama. Clame pela misericórdia de Deus. Clame pelo tratar do Espírito Santo. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, entendemos pela Tua palavra que família não é problema. Problema é não ter família. Que família não é empecilho para a felicidade, para se ter paz. Porque não há paz aí virando as costas para a família. Ó Deus, nós cremos que há sempre uma solução para as dificuldades, para os dilemas, para os desafios. E buscamos em Ti a sabedoria, o equilíbrio, o entendimento bíblico para lidar com a família que o Senhor nos deu. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. E se há algo que ainda não soubemos resolver, se há algo que nós não estamos tratando de maneira adequada, ilumine a nossa mente. Nós clamamos a Ti, porque queremos ver a paz reinar na nossa família. Queremos lares ajustados. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude a percorrer o desafio de pagar o preço. Porque é tão fácil viver como o mundo quer, como o mundo ensina. É tão fácil desistir, é tão fácil de abrir mão.
Mas não é assim que seremos felizes. Não é assim que estaremos fazendo a vontade de Deus. Dá-nos força. Sustenta-nos. Usa-nos como instrumento de cura. Coloque em nossos lábios a palavra de sabedoria. Ó Deus, que haja conserto na conduta desajustada, a começar de nós. Que o perdão seja usado para que a paz volte a reinar. Ó Deus, nós queremos ouvir testemunhos de famílias saradas, restauradas, curadas, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Nesse mesmo pensar, alguém aqui entre nós nessa noite, que ouvindo a palavra, gostaria de fazer um compromisso com Deus, de obediência, de seguir os seus ensinos, de aceitar Jesus como Salvador, alguém para Jesus nessa noite, ou para se reconciliar com o Senhor, alguém que nós queremos simplesmente orar por você, abençoar a tua vida, pegar na tua mão e dizer: conte conosco. Alguém para Jesus nessa noite? Ouça o que o Espírito Santo de Deus fala. Se hoje ouvires a voz, feche o coração, não endureça o coração. Você não está dizendo sim para a Igreja Batista Betânia, mas sim para aquilo que o Senhor tocou no teu coração. Alguém para Jesus? Nós vamos cantar. Durante o cântico você também pode manifestar esse desejo, e você virá aqui, nós vamos orar pela tua vida.